Nós estamos voltando ao programa Caminhos de Sucesso, hoje falando sobre um tema muito envolvente, que é a espiritualidade nas empresas, com a minha convidada, Lúcia Helena. Lúcia Helena, por que não estão nas ferramentas organizacionais a possibilidade de espiritualizar as organizações e o ambiente de trabalho? Quando você cita ferramentas, nós estamos falando aquilo que nos ajuda a diagnosticar o que está ocorrendo nas organizações. Pesquisas de clima organizacional, caixas de sugestão, ouvidorias, programas que alavanquem isso. Existem uns programas que você semanalmente ouve, entrevista colaboradores e passa na intranet. Todos esses instrumentos, eles são facilitadores sim, mas eles só sinalizam aquilo que não está ok. E quem é que formata esses instrumentos? É gente. Gente. Quando as pessoas a quem cabe formatar esses instrumentos não colocam indagações, perguntas sobre, a tendência é que você não tenha um bom diagnóstico. Agora, as empresas que já têm esse foco, têm esse propósito por trás, em todos os seus instrumentos, mecanismos, contemplam 1 ou 2 ou 3 perguntas para obter esse tipo de resposta. E quando ela tem essa resposta, ela tem a mensuração. Isso está sendo tratado, não está ok, quais são os nossos pontos ainda de fragilidades e para onde nós devemos ir. Isso às vezes é ter perguntado muito claramente. Dá um exemplo de 1 ou 2 perguntas que possam dar uma indicação de que caminho deve ser seguido, porque não deve ser uma pergunta muito direta e objetiva, ela é um pouco introspectiva, né? Sim, geralmente eles trabalham, né? Se existe algum fator na organização que está, por exemplo, dificultando ele resgatar os seus valores de ética, de caráter, de moral, de ter momentos de reflexão, usa-se muito esse termo. Nós temos organizações que eles têm salas que eles chamam de salas zen. O que é sala zen? O ambiente é tenso, profissional. Ele tem oportunidade de se ausentar durante o dia, 10 minutos de manhã, 10 à tarde, onde ele vai lá, ele ouve uma música diferenciada, ele reflete, tem livros, revistas, jornais, uma aguinha para que ele tome, respire fundo, professores de yoga, olha que interessante, yoga nas organizações, massagens rápidas. Gozado, você está comentando isso agora. Aliás, não é gozado, eu passei por essa experiência trabalhando na Malásia, em uma multinacional, onde, pela própria religião muçulmana lá, né, 10 minutos na manhã, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos à tarde e 10 antes de sair, o funcionário tinha direito a ir até uma sala e fazer suas orações. Exato. Enquanto eram somente os locais, tudo bem. Aí, de repente, a empresa cresceu, joint venture aqui, joint venture de lá, começa a vir ocidental, oriental, gente de tudo quanto é lugar, com outros tipos de crenças também, né? Então, é onde nós vimos surgir capela, e onde nós vimos surgir a sala Zen, que você comenta. São muitas empresas que já fazem isso hoje em dia aqui no Brasil? Não, ainda, infelizmente, eu digo, infelizmente. Nós temos essa mistura, né? Tão Exato. Grande. Mais do que na Malásia. E você tocou num ponto muito interessante. Ainda nós estamos num número muito pequeno de empresas com esse foco. Mas essas, olha como eles conseguem a riqueza da diversidade no Brasil. Profissionais de diversas áreas, países, crenças. Nessas salas Zen, eles têm, através de DVDs gravados, cultos, rituais, falas daqueles que são responsáveis por conduzir as suas religiões. Nesse momento, ele vai orar, rezar, o que ele tiver que fazer. Então, mas através de um vídeo,
ele vai se conectar através hoje dos recursos tecnológicos, porque nem todas, nós dizemos, algumas tendem a ecumenizar, ou seja, uma vez na semana vem um padre, vem o pastor, vem o condutor umbandista, e não importa, aquelas que eles, no levantamento junto aos seus colaboradores, eles acham importante que ali estejam, mas outros não têm condições de trazer essas pessoas, mas existem bons programas gravados. Então, ele tem que aquele momento, Alá, etc. Muito legal, eles conseguem, através de vídeos, durante 10, 15 minutos, nenhuma delas passa de 15 minutos, mas que ele tem esse contato, essa religação com algo superior. E ele volta diferente para o trabalho. Exatamente, ele volta para o seu local de trabalho diferente, volta com outro ânimo, volta com a energia, com a bateria recarregada. Sem dúvida. De uma forma muito rápida. E se sentindo respeitado na sua forma de crer, porque é importante essa conexão, que eu digo, com o cosmos, o nome que queiramos chamar, é importante. Se ele está tenso, tem gente que precisa rezar, falar consigo mesmo, etc. Quando ele tem essa possibilidade de 10 minutos, e lá tem uma das organizações que ele tem praticamente como se fosse um aquário mesmo, com peixinhos, só aquele ambiente já é relaxante. Ele vai lá, ele ora, ele pensa, ele reflete sobre uma ação que não foi muito ok após uma reunião, uma conduta que foi inadequada, ele precisa parar e refletir. Observa-se que ao retornar, já é completamente diferente, ele vai, né? Olha, não foi bem, é diferente por si, não vale a pena. Vale a pena, uma dica bacana, nós tínhamos uma sala de reunião na Malásia, onde nós, todos os expatriados e os locais fazíamos nossas reuniões. E na antessala, o coffee break era servido fora. E nesse coffee break, 2 aquários, sempre uma musiquinha muito calma. Muito, exatamente. Respeitando a religião de cada um, então eles serviam o chá, ou o café, ou somente suco, ou somente água. Exato. Ou seja, não importa a religião ou aqueles conceitos que você tivesse com respeito à alimentação ou bebida, tinha lá disponível para todo mundo. Isso me leva a crer que quando o executivo está sendo preparado para ir para fora, ele recebe todo um treinamento sobre a cultura do país para onde ele vai. Ele deve receber. No Brasil, nós vemos uma quantidade de executivos do exterior vindo para cá também. E ainda mais agora com esses grandes eventos que nós estamos tendo aqui no Brasil. Existe uma preparação das empresas, de seus funcionários, para receber essa gente que vem de fora com esses conceitos de religião, de crenças e de conduta? Nessas empresas que nós chamamos de empresas de excelência, cujo foco exatamente é a riqueza da diversidade, são preparados sim. Desde o primeiro momento, qual é a melhor forma de acolher? Porque você sabe que os hábitos são muito diferenciados. O brasileiro ele é muito caloroso, ele já quer tocar e outros já não são permitidos. Nossa, quando eu cheguei na Malásia, a primeira coisa que eu fiz foi dar um beijinho numa muçulmana. Meu Deus, ela ficou um mês sem olhar na minha cara, que ela falou, como que chega uma pessoa e me beija? Exatamente. Então, Que risco, gente. É um risco. Poderia até perder um contrato, como nós já observamos que algumas perderam. Eu estive a ponto de perder, porque foi um erro. Embora tenha sido treinado, aquela índole brasileira chegou e baixou no momento. Nós somos muito, eu digo assim, eu acho muito bacana, nós somos calorosos. Só que o conceito de acolher calorosamente, você tem que respeitar os hábitos locais. Então, eu posso tratá-los calorosamente, de forma humanizada, porque não dá para falar em uma empresa espiritualizada se não trata todos de forma humanizada. Deixa eu fazer uma pergunta, dando uma guinadinha. O que vem a ser inteligência emocional? Esse fator é muito interessante. A inteligência emocional, ela começou, embora ela sempre tenha sido tratada, ela teve seu auge com a publicação do livro de inteligência emocional do Daniel Goleman. Ok? O que as empresas até então percebiam? Que não adianta que nós tenhamos gestores intelectualmente fantásticos se em termos de comportamento eles são chamados nas organizações de destemperados. Nós temos líderes que domínio do que fazem e fazem muito bem feito, mas no dia a dia, no trato, na articulação com as outras áreas da organização, elas são destemperados. Quase próximo a um bipolar. Exatamente.
Quando nós falamos uma empresa que busca a harmonização nas suas relações internas e externas, que é um dos atributos da espiritualidade, né, que não tem nada que nós falamos com a religião, mas com um conceito global, sistêmico, o foco é buscar equilíbrio entre mente e emoção. Pendando, é como se fosse dois pratos de uma mesma balança, mente e emoção. Eu tenho que crescer, me desenvolver, o tempo todo me atualizar intelectualmente, mas eu preciso me trabalhar. E quando eu falo trabalhar internamente, quais são os aspectos positivos que eu já tenho que consolidar? E aqueles que eu ainda... Não se fala defeito nem fraquezas, né? Mas sim, quais são as minhas oportunidades de melhoria? Como eu transformo os meus aspectos, entre aspas, negativos em termos de comportamento, em pontos positivos que agreguem valor aos meus pares superiores ou liderados, se eu já tiver papéis de liderança. Então, como fazer funcionar a espiritualidade como um fio condutor na relação interpessoal dentro da empresa? Através de ações, programas que visem o bem-estar, o respeito, o estímulo à cooperação, ou seja, a operação conjunta, a solidariedade, ações voluntárias junto à comunidade. Existem hoje uma série de programas que são facilitadores para a implementação de mudanças comportamentais, porque não dá para falar numa empresa humanizada, espiritualizada, não se trabalhar inicialmente as mudanças comportamentais transformacionais, que vai além da mudança comportamental. Você tem que se transformar. Fala um pouco sobre essa diferença para mim. Muito interessante. Quando você fala, estou desenvolvendo algumas habilidades comportamentais, etc., você pergunta, mas você sente que você está se transformando? Ou melhor ainda, as pessoas com que você convive diariamente estão percebendo essa mudança? Porque a própria palavra transformação, ela é fantástica. Ela vem de 3. Transforma e ação. Ninguém muda a forma de ser, pensar e agir. Essa forma não transcende se você não tiver ação. E a ação é individual. Porque tem pessoas que esperam ainda que a alta administração dite-lhes como agir, quando na realidade é o contrário. É interior, as transformações são de dentro para fora. Você tem que buscar transformar a sua forma de atuar no mundo corporativo ou não. Nós somos atuantes no mundo, né? Independente dos locais onde nós nos apresentamos, mas de forma diferenciada. Então, esse processo começa de direção. Nós recomendamos que comece da empresa, o sucesso. Revisão dos conceitos, visão e missão, e daí como ela é implantada, como eles são implantados dentro da empresa e fora da empresa, e as lideranças. As lideranças é ponto fundamental de todo o processo. Em que momento começam a ser trabalhados os colaboradores? Em quanto tempo? Se nós formos colocar um timeline, desde o início do processo até a implantação, em quanto tempo isso chega nos colaboradores? Hoje, pela experiência nas organizações, quando a alta administração ela é engajada e comprometida realmente com esse processo, 1 ano e meio, 2 anos, você já começa a ver transformações no time de colaboradores. Principalmente se os líderes estão alinhados com esse conceito. Porque eu gosto até de citar uma frase de um professor que falou em 1924, professor Henrique José de Souza, baiano, de Salvador. Ele dizia o seguinte: nada pior do que bons conselhos seguidos de maus exemplos. Profundo. Se a liderança, nós trabalhamos o conceito de líder exemplo ou líder espelho. Ele tem que ser um modelo, um paradigma, algo que os liderados tendam a admirar, ou seja, mirar-se através desse líder que me espelha uma série de coisas. E a concorrência, como fica? A concorrência, eu não diria assim concorrência inter-organizações, porque hoje até os conceitos são trabalhados em termos de etimologia, origem da palavra. O que são empresas concorrentes? Não são empresas inimigas. Concorrentes, aquelas que correm no mercado e não contra uma contra a outra. Se eu observo que uma empresa similar à minha
tem parâmetros e, consequentemente, resultados diferentes, eu tenho que também admirá-las, mirar-me através do que ela está fazendo e começar, nem que seja num primeiro momento, recortar e colar. E depois avançar. O recortar e colar é o principal para um bom início. Exatamente. Né? Porque aí você vai começar a perceber que nem tudo que você está recortando, está colando, está servindo para a empresa. É onde entra o trabalho da consultoria. Exatamente. E identificar quais são esses diferenciais para poder começar a fazer esse trabalho dentro da empresa. Porque a cultura que estava na outra não necessariamente está impregnando essa. Então, o recortar e colar é com cuidado. Tem que ter toda uma adaptabilidade, uma customização, segundo missão, visão e valores da organização que está pretendendo recortar e colar. Você falou sobre liderança. Eu gostaria de ouvir seu conceito sobre líder ético, o líder exemplo e o líder espelho. Na realidade, quando você já sintetiza no líder espelho, ele já tem comportamento ético. Você vê traços muito fortes de caráter, como que ele lida com as pessoas, ele não obtém resultados através das pessoas. O resultado é com pessoas. A própria palavra gerente vem de gerir gente, é uma arte, é uma nobre arte gerir gente. Quando você tem isso bem desenvolvido, você obtém os resultados. Você não precisa, através dele, eu preciso obter. Não, é o contrário. A obtenção ela é muito mais rápida e sustentável, como hoje é o termo no mercado. Fala um pouquinho para mim sobre as atividades da sua empresa, onde você é CEO, o que vocês fazem no mercado, que tipo de serviços vocês prestam. Okay. Todo o foco é comportamental, Porcino. Embora nós nos utilizemos das mais modernas técnicas e ferramentas existentes no mundo para essa condução desse processo, o foco é sempre o ser humano tratado integralmente. Eu não posso dizer para um colaborador, deixe os seus problemas do lado de fora. Eu contratei um ser humano integral. Se ele está com um problema grave familiar, vai afetar sim a performance. A ponto de empresas que têm um patamar espiritualizado e humanizado, ela perceber, ela antecipa umas férias, ela uma licença, ela coloca alguns colaboradores já preparados, psicólogos, sociólogos, etc., à disposição deles, livros, revistas, jornais, para que ele comece a ter acesso a outro tipo de coisa. Não se contrata, é um erro hoje se contratar, quero somente um profissional, eu contrato um ser humano integral. Eu ia chegar nesse ponto, porque você comentou, quando nós fizemos a prévia da nossa pauta, no nosso primeiro bate-papo, que você também trabalha como headhunter. E como headhunter você tem a responsabilidade, muitas vezes, de auxiliar na formação de equipes de alto rendimento ou alta performance. Sim, exato. Como buscar esses elementos no mercado para que não exista conflitos na equipe, para não se tornar uma eu-equipe no futuro, e para que se complementem as especialidades de cada um na formação dessa equipe. Como que é essa busca? Como que é esse trabalho? O trabalho começa sempre você, junto à organização, buscando definir qual é o perfil e como ele está inserido dentro dessa cultura. Aí você vai buscar o profissional que atenda a essa necessidade específica. Mas não só atender a necessidade, nós já buscamos aqueles que superam essas expectativas. Buscado esse profissional no mercado, ele adentrando a organização, você trabalha para o acolhimento dele dentro daquele time que lá já está. E esse é fundamental. A figura hoje conhecida como o padrinho, o facilitador, o mentor, faz com que essas pessoas, e além do o mais importante ainda, o mentor ou o padrinho, ele é avaliado pelos resultados que começam a ser obtidos pelo novo integrante. Ou seja, não é para puxar tapete. Tudo isso é trabalhado em equipes de alta performance, em empresas espiritualizadas, vamos chamar assim. Eles são acolhidos e são somadas às suas expertises. Você tem uma habilidade tal que eu não necessariamente tenho e nem preciso desenvolver, mas nós podemos trabalhar muito bem juntos. Você tem o domínio da oratória, o outro tem o domínio de uma estatística, da elaboração de um gráfico. O time somam essas expertises e não puxa o tapete um do outro. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Sim. Eu ficaria com você aqui mais 1 a 2 horas conversando sobre o tema, muito interessante. Mas eu gostaria que em 1 minuto você me dissesse, para fechar todo esse nosso bate-papo, qual a maior vantagem de se trabalhar em uma organização que se tornou uma organização com ambiente espiritualizado?
Eu acho que são todas as vantagens. Primeiro, quando alguém chega e nos pergunta, eu preciso de programas para retenção de talentos, eu falei, não fale buscar retê-los. Mude a sua organização para que atraiam pessoas diferenciadas. Não busque segurá-los. Ao contrário, atrai aquelas que pretendem continuar agregando valor à sua organização. Porque em ambiente onde existe o respeito, feedback, ou seja, retorno permanente, acompanhamento de ações, sinalizações de ações futuras, aí você trabalha muito mais feliz, ou seja, estimulado, consequentemente, os resultados das organizações são muito superiores àquelas que não trabalham nenhum desses conceitos. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo com a Lucilena, que vocês tenham amado o tema da espiritualidade no ambiente de trabalho, e eu vou voltar com a Lucilena numa próxima oportunidade, falando sobre outros temas também, onde ela domina. E Lúcia, muito obrigado por ter saído de Santos, ter vindo até aqui, aceitado estar no nosso programa, e eu acredito que as mensagens foram ótimas para todos os meus seguidores. Eu que agradeço a proposta de pauta. Só isso já faz o seu programa um programa diferente. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, querida. Obrigado. Foi um prazer muito obrigada, te igualmente. Aqui. Obrigada. Eu espero vocês no nosso próximo programa Caminhos de Sucesso, sempre com um excelente convidado, sempre com um ótimo tema. A gente se vê. Simply